Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Júnior foi gritar e anistia o caralho no Detal e isso tá rendendo até agora. Anistia o caralho, porra! Muita gente se surpreendeu, né, com a manifestação política do Júnior aí no festival em São Paulo. Não nós, né? A gente que acompanha aqui não teve nenhuma surpresa no posicionamento dele, mas teve uma galera aí que descobriu, né, que Júnior não é bolsominion e ficaram, né, tipo, irados. O cantor primeiro perdeu 6 mil seguidores no Instagram. E aí teve um movimento contrário, que ele começou a ganhar mais e mais e mais, e passou de 30 mil e 40 mil. Acho que chegou a 50 mil, parei de acompanhar, mas acho que passou de 50 mil novos seguidores. Ele estava com 1,5 milhão, não, 2,5 milhões de seguidores no Instagram, e depois da confusão foi para 2,6 milhões. Então o saldo foi positivo. Mas irritou uma galera, né? Nicolas Ferreira, deputado, aquela ex-atriz viúva lá do Marcos Paulo, Antônia Fontinelli, só gente, né? Um prefeito de uma cidade aí, acho que Sorocaba também, uns bostinha aí, uns quaisquer, uma galera assim escrota. Todo mundo fez vídeo pra se manifestar e parecer em cima, surfar na onda, né? Porque eles vivem disso também. Super compreendo, cada um defendendo o seu. São pessoas, né, escrotas, mas defendendo deles. E aí causou esse tumulto aí, muita gente, nossa, não sabia, muita gente ficando feliz com o posicionamento do Júnior e muita gente ficando decepcionada, perdidos no rolê todos. Aí eu falei, vou fazer um vídeo pra mostrar que não é a primeira vez que o Júnior se posiciona politicamente, não, gente. Na verdade, ó, desde que tirou o título. Vamos lá. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Leonardo, fala, Leonardo. O Júnior votou pela primeira vez em 2002, da eleição presidencial marcada ali pelo duelo entre o Lula e o José Serra, ou entre o PT e o PSDB. Na época ele não declarou voto, mas passou até uma matéria na televisão mostrando a primeira vez que ele ia votar. Me sinto mais importante, assim, na sociedade brasileira, sabe? Mas é verdade, é legal você poder dar a sua opinião, assim, né? Então, eu me sinto mais fazendo parte das decisões, assim. A gente está exercendo a nossa cidadania, né? Nessa eleição daí, o Lula ganhou e governou até 2007, né? Porque foi reeleito depois. E aí, nesse período aí, o Júnior, com a Sandy, ainda em dupla, lançou a música Nas Mãos da Sorte, que era uma crítica social, política mesmo, reclamando ali da violência, da falta de segurança, corrupção, enfim. 2006, governo Lula. Olha o que fala a letra. Qualquer um pode morrer por um trocado qualquer, porque o dinheiro que falta e que sempre faltou tá na mão dos corruptos que a justiça soltou. Nessa época, o Júnior e a Sandy aderiram ao movimento Quero Mais Brasil, que pedia reformas estruturais e combatia ali, pedia o fim da corrupção, né? Que é vazio, né? Isso daí. Hoje em dia eu não tenho essa noção. Na época eu era um adolescente também, eles também eram muito novos, né? Então não tinha essa noção, porque assim, protestar contra a corrupção, gente, quem vai protestar a favor da corrupção? Ninguém, né? Ninguém tem essa cara. Ah, manifestação a favor da corrupção não existe, né? Então é uma pauta vazia, né? Essa. Todo mundo, teoricamente, é contra a corrupção, mas eles fizeram essa campanha aí e divulgavam isso nos shows, né? Tinha um número de telefone que as pessoas podiam ligar, eu não lembro direito como é que era, mas eu lembro de visualmente ver o número de telefone, a bandeira do Brasil nos shows. Eles estavam engajados nessa época, era uma campanha capitaneada por outros famosos também, tipo Luciano Huck, que é uma pessoa também aí, né, que tem inclinações políticas, enfim. Esse era o contexto aí, e vou ler para vocês agora uma coisa que ele falou na época, divulgando essa campanha do Quero Mais Brasil. Eu, você, nós, todos somos responsáveis pelas mudanças e melhorias do nosso país. Vamos vestir a camisa da inclusão social. Vamos nos conscientizar de que mais vale uma simples e boa ideia que saia do papel, tome forma e gere resultados do que milhares de ideias geniais que ficam no campo do e se. Já está mais do que na hora de agirmos para juntos fazermos a diferença. Tenho orgulho de ser brasileiro e quero mais para o país de todos nós. Quero mais Brasil. Vou pedir logo para você curtir aqui o vídeo, porque você vai se envolver aqui com o assunto, você vai esquecer depois que eu sei. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Sei que tá chegando gente nova aqui, sempre tá chegando gente nova, então se inscreve. Aí tem gente que comenta assim, ai, vi, não gostei. Aí não precisa nem comentar isso, né, gente? Pode só ir embora também. Mas enfim. Se você gostou,
se inscreve, porque toda semana eu tô aqui falando da Sandy, falando do Júnior, falando de Sandy Júnior, então é um ambiente bem seguro para nós. De vez em quando vem alguém aqui pentelhar, mas no geral é um ambiente seguro, tá? E se você já está aqui há anos, porque eu tô aqui há anos, tá na hora de me ajudar, né, gente? Você pode colaborar com o meu trabalho a partir de R$2 mensais. Meu Deus do céu, R$2 tu não compra uma coxinha hoje em dia, né? Tem 3 níveis, 2, 10 e 15 reais. Com cada nível você tem acesso a benefícios diferentes. Com R$2 você tem desconto dos meus e-books, você tem um informe mensal com as novidades da Sandy e do Júnior. Você tem com R$10 tudo isso. Você tem ainda meu Close Friends no Instagram. Você tem grupo no WhatsApp comigo e os outros apoiadores. Você não é obrigado a entrar, só se você quiser. É bem legal, eu te indicaria a entrar. E R$15 você tem tudo isso e mais um vídeo exclusivo por mês. Vem me ajudar, né, gente? Não vai ficar mais pobre por conta disso. Então vem, tá? Vamos continuar aqui com a tour política do Júnior. Ao longo desses anos, entre o fim de Sandy Júnior e início da carreira solo do Júnior, o Júnior deu entrevistas, foi capa de revistas e, eventualmente, passava ali pelo assunto político. Mas eu confesso que eu não achei essas matérias para fazer esse vídeo aqui. Eu queria fazer esse vídeo para hoje, né? Para sair ainda fresco de The Town, né? No mesmo mês. Então, se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu poderia ter achado essas matérias. Enfim, não consegui achar. Mas ele deu também algumas declarações políticas, às vezes criticando o governo, sempre batendo muito na pauta da corrupção. Isso é uma coisa que toca ele, dá para perceber. Enfim, críticas de um modo geral, como todo mundo faz, né? Reclamando do governo, assim, igual a gente. Teve isso ao longo dos anos, mas não achei para mostrar aqui para vocês, tá? O momento que teve maior repercussão realmente foi em 2017, quando o Jair Bolsonaro já se colocava como pré-candidato à eleição presidencial e o Júnior deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, no qual ele criticou o Bolsonaro. Esse vídeo, ele volta a viralizar assim, até hoje, é um corte que já foi editado, distorcido, enfim, manipulado de todo tipo de jeito ao longo dos anos para servir as mais diferentes narrativas. Eu vou colocar aqui o trecho para vocês verem direitinho o que ele falou nessa entrevista de 2017. E hoje em dia a gente vê discurso que não é diferente do que a gente lê e fica sabendo, por exemplo, na época do nazismo, com Hitler, tá ligado? Que todo fala disso, todo mundo, meu Deus. Só que ninguém para pra ver que isso acontece de uma forma mais diluída, mas acontece com a intolerância que se prega, com o nego no poder, dentro lá no meio do governo, fala com um discurso homofóbico ou racista. Dá medo de ver Bolsonaro no poder, querendo ser presidente. Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem. É isso. Discurso de ódio não vai me convencer nunca. Porque não é por aí. A opção sexual do outro cara é diferente da minha, então eu tenho que odiar ele. Pelo amor de Deus, que coisa mais estúpida, sabe? Tá te faltando problema de verdade. Ou então você tá precisando olhar pra você mesmo, que na verdade você tá com vontade de ser igual a ele, tá ligado? E isso tá te deixando puto. Hoje em dia eu me coloco muito mais que antigamente, que eu tinha um pouco de medo de desagradar, tá ligado? Mas não, cara, não dá pra ter medo de desagradar. O que tem que ter medo é do mundo como é que tá. Essa entrevista incomodou muito ali o clã Bolsonaro na época, e aí o filho 03, o Eduardo Bolsonaro, publicou um vídeo no YouTube na época, que eles tinham essa coisa de YouTube, né? Rebatendo o Júnior. E querendo ofender, diminuir, mas assim, uma coisa bem quinta série. Olha aí. Fala, Júnior Lima! Tava olhando teu vídeo aqui. Até pensei em fazer uma resposta séria aí às suas acusações, insinuações de achar que um de nós aqui da família Bolsonaro somos homossexuais, ou até afirmando que nós somos racistas, né? Mas aí eu fiquei pensando no teu pai, a vergonha que ele tá passando contigo, e decidi mudar um pouquinho o viés dessa resposta, né? Até porque a única coisa boa que o Chororó fez foi a tua irmã, que roubou o talento todo da tua família. Calma aí, pessoal, eu errei ali. Na verdade, não foi a única coisa boa que o Chororó fez, não, tá? Porque ele tem as músicas show de bola. Desculpa aí, Chororó. Desde que vocês saíram e deixaram de ser dupla, você deve estar desesperado atrás do sucesso. Então, uma dica. Volta a Capitã Maria abaixo na porta da Chiquinha lá e deixa a gente fazer o nosso trabalho. Só você vai passar mais vergonha ainda. Que pelo que eu vi aí, você é só um sujeito que coloca óculosinho, penteia o cabelo pro lado, faz sinalzinho de paz e amor, mas não sabe de bosta nenhuma. Em 2018, em si, o ano da eleição, o Júnior aderiu à campanha do hashtag Ele Não, né, contra o Bolsonaro. Ele postou isso tanto no Instagram quanto no Twitter, mas eu não tenho mais esses Twitters, nem o Instagram, né, óbvio que foi em Story, né, mas o Twitter também não,
porque o Júnior, quando ele começou a carreira solo, ele apagou, ele deu blackout nas redes sociais, então apagou o arquivo todo, né? Então eu não consegui achar isso pra mostrar aqui pra vocês, tá? Mas houve isso, do hashtag ele não, lembro perfeitamente, ele postou, não deu certo, né? O movimento contrário não deu certo, o Bolsonaro ganhou. E em 2022, já ali na campanha de possível reeleição do Bolsonaro, o Chitãozinho, que não é pai do Júnior, é o tio do Júnior, participou de uma reunião ali ministerial com outros cantores sertanejos pedindo votos pro Bolsonaro. De um modo geral, a grosso modo, a galera do sertanejo é muito do agro, né? E que é supostamente o Bolsonaro defendia muitos desses interesses, né? Então é uma galera muito aliada e também pelos valores, né? Provavelmente conservadores, né? Muitas vezes preconceituosos também, vamos ser francos, né? Valores preconceituosos, conservadores, são aliados ao Bolsonaro. Então não é uma surpresa exatamente Chitãozinho estar ali, né? É mais surpresa quando um artista sertanejo não é aliado. Tipo, Marília Mendonça, ela era hashtag ele não. Isso é uma surpresa, na verdade. Porque, no modo geral, os sertanejos são aliados ao Bolsonaro ideologicamente, tá? Gustavo Lima, enfim, essa galera. O Chitãozinho foi lá, participou. O Chororó, pai da Sandy do Júnior, não foi, não participou, não se posicionou politicamente. E, de um modo geral, ele não se posiciona mesmo, tá? Tem muitos anos que o Chororó não se posiciona politicamente, porque lá, eu acho que já falei isso aqui no canal, lá atrás, Chitãozinho e Chororó, momento vergonha alheia, tá? Participaram da campanha do Collor. E aí, né, todo mundo sabe do que deu. E aí isso aí gerou um trauma, né, de, tipo assim, você apoiou lá o político ferrou o Brasil inteiro. Aí eles meio que, Chororó deu uma recuada e evita se posicionar politicamente, assim, participar, endossar campanhas, subir em showmício, essas coisas. Parou, tá? Porque isso foi traumático. Não foram só eles que participaram da campanha do Collor, tá? Teve muito mais gente, mas o que interessa pra gente aqui são eles. Mas enfim, teve esse bochicho aí. Aí Chitãozinho foi lá, Júnior viu e lançou os stories pra mostrar que ele não estava aliado com o tio, que não era uma coisa da família inteira junto com o Bolsonaro. Ele fez questão de se posicionar contra o Bolsonaro novamente nessa nova eleição aí. Eu voto pela cultura, pela democracia, pelo meio ambiente, pela ciência e educação. Nesse ano, só vejo um caminho para isso. É preciso virar a página. Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si, mas coletivamente. E para isso, é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter feito pessoalmente cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos. Faço isso mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar. Novos estudos apontam que toda família tem um tiozão do Zap. Então ele lançou esse negócio do tiozão do Zap, que era uma alfinetada pro Chitãozinho, mas assim, o que parece é que a família consegue... Eles não brigam por conta disso, eles conseguem se dar bem apesar das diferenças políticas, tá? Júnior já cantou em shows, Chitãozinho e Chororó algumas vezes depois disso, fez o Rock in Rio, enfim. O Chitãozinho sempre mostra muito carinho por ele, enfim, não é um climão familiar, tá? Tem essas diferenças, cada um vota no seu, mas parece que não estão brigando no final de semana. A impressão que passa é essa. Mas mesmo em 2025, antes do Detal, o Júnior já tinha se posicionado também, só que não teve o mesmo alcance porque não era ali na televisão, não viralizou nas páginas de fofoca, enfim. Mas no dia em que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo atentado golpista, né, o Júnior postou um story com uma frase assim: que belo dia, hein? Então ele já tinha... Isso foi dias antes do Detal, né? Então me surpreende os fãs que ficam surpresos com a fala do Júnior no Detal. Quem não é fã, eu entendo que não é obrigado a saber de nada, acompanhar quem o Júnior tá votando, o que ele pensa, né? Dane-se. Mas quem é fã, gente, tá ali, ao alcance de um clique no story. Vê. Isso tudo que eu falei aí ao longo dos anos, né? O que a gente pode ver com essa retrospectiva que eu fiz aqui, né? Não é porque o Júnior é contra Bolsonaro que ele é exatamente de esquerda ou
ou lulista. Ele não é bolsonarista, mas não quer dizer que ele é lulista também. Já teceu críticas ao governo do Lula no passado, algumas vezes. Deixou claro que votou ali na reeleição, votou no Lula sem achar o cenário ideal, mas para Bolsonaro perder, para ser contra o Bolsonaro, para ter uma mudança daquilo dali. Então, não me parece também correto afirmar, se ele nunca falou isso, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, ou de centro. Esses rótulos eu acho que não é correto afirmar, porque ele nunca falou nada disso, e ele nunca também veio a público defender o voto em alguém. Foi sempre uma coisa contrária. Ele criticou um governo, criticou outro governo, disse para não votar naquele dali, ele não e tal, mas nunca fez campanha a favor de alguém, que eu acho que é bem diferente, né? Por que eu situo isso? Porque é bom a gente também ter pé no chão, tá, gente? Porque às vezes as pessoas vão tirando conclusões, aí depois ele fala outra coisa e surtam de novo, né? Porque daqui a pouco surtam, meu Deus, não era esquerdista, não sei o quê. Menos, tá? Então fiz aqui mostrando que sabemos o que foi público, mas mais que isso, não sabemos. Cada um sabe de si, até porque no fim das contas o voto é secreto, né? Mas e aí, me conta o que você achou, se você lembra disso tudo, se você acompanhou essa mudança, essa evolução do olhar, da mentalidade do Júnior, de garotinho para um homem adulto, pai, enfim, que mudou seus hábitos, uma visão de mundo também, enfim. Eu achei legal aquela história que ele postou na época do Chitãozinho. Ele deixou bem claro ali o movimento que ele estava fazendo, né? Júnior já se posicionou aí pela pauta indígena, contra o racismo, contra o machismo, enfim. Então eu acho que é fácil você entender a visão sociopolítica dele de mundo e de interesses, enfim. Acho que não é muito difícil, gente. Júnior é uma pessoa progressista, de um modo geral, tá? É isso. Se gostou, compartilhe.